Eu posso te fazer uma confissão. Às vezes, em determinados momentos, eu preciso parar um pouco, eu preciso equilibrar as vozes que chegam até mim a partir das pessoas que veem meus vídeos, leem meus textos, têm acesso ao meu conteúdo no meu blog, enfim. Para me reequilibrar diante de tantas vozes que chegam de todos os lados falando tantas coisas. Quando você se propõe a despertar consciência, a fazer com que as pessoas enxerguem e aprendam a questionar-se, você lida com um volume, com uma carga de energia muito perigosa muitas vezes, porque nós vivemos uma sociedade onde as pessoas são programadas, sem perceber, a repelir qualquer movimento que questione os seus absolutos. Não é à toa que as brigas religiosas se multiplicam, e é assim desde que o mundo é mundo, ao longo da história. Qual Deus é o verdadeiro, qual Deus é o melhor, qual religião é a mais correta, e tudo que deriva dessas discussões, como, por exemplo, as guerras. Como a gente tem visto hoje em dia, grupos de minoria brigando com grupos religiosos, cada qual religiosamente, de uma maneira fundamentalista, tentando impor os seus dogmas. Sejam dogmas comportamentais, sejam dogmas religiosos, mas são dogmas. É uma disputa de dogmas, é uma briga de religiosos. Ainda que esses não se chamem religiosos. Hoje em dia a gente vê um fenômeno crescente de ateus religiosos, que são aqueles que na confissão negam a religião e os seus símbolos, mas na prática agem como tal, promovendo encontros, passeatas, camisetas, movimento do orgulho, exatamente como uma religião faz. O que muda é a confissão, mas o espírito religioso é o mesmo. Nós vivemos uma sociedade assim, onde as pessoas naturalmente se revoltam, se rebelam contra aquilo que lhes relativiza. É assim que nascem os hereges, por exemplo. Se você for olhar ao longo da história, se você for pesquisar sobre os personagens que de alguma maneira foram relevantes, seja pelo lado científico, pelo lado humano, pelo lado espiritual, pessoas que tinham o que propor, pelo lado intelectual, inclusive, pela própria via da filosofia, são pessoas que de alguma maneira, em algum momento, foram colocadas de lado da sociedade, foram criticadas, quando não crucificadas, porque disseram que o caminho da massa, o caminho da média, as multidões, não levam ou não costumam levar a bons lugares, porque no aglomerado da manada, no aglomerado das multidões, não há espaço para reflexão, não há espaço para questionamento, não há espaço para se enxergar, para revisar suas motivações e para entender por que eu estou aqui. Por que eu tenho essas escolhas? Por que eu sigo esse fluxo? Por que eu digo que aquilo é certo e isso é errado? Por que eu acredito como eu acredito? Por que eu elejo símbolos que me validam ao longo da minha caminhada? Por que eu preciso tanto seguir líderes? Homens de batina, homens de terno e gravata, homens que se apresentam de diversas maneiras, homens de túnica, homens de chapéu, homens sem chapéu, para apontá-los e dizer: esses são os meus líderes. O que eles dizem eu respeito, o que eles não dizem é porque não é real, é porque não é verdade, porque se fosse eles diriam. São esses, ou a maioria desses, que exercem sobre a massa o controle, o poder e o domínio, que instiga naquele que se sente questionado a vontade de guerrear, o dedo apontado e o rótulo de herege. A maioria das pessoas precisam rotular os outros. Eu mesmo às vezes recebo gente que me pergunta: você é o que afinal? O que você quer com isso? Que religião que você está querendo falar?
Porque não dá para você ouvir sem rotular, porque eu preciso do rótulo, afinal de contas o rótulo me trará segurança. No fim das contas me trará controle, a partir do momento que eu posso apontar para aquele ou para aquela e dizer eu sei quem ele é, eu sei o que ele quer, logo não me ameaça. Você está disposto a questionar-se? Você tem coragem de revisar os seus valores mais absolutos e tentar entender por que é absoluto para você? Não me venha com porque está na Bíblia, porque o líder falou, não. Para você. Por que que isso é absoluto? Porque você é como é, porque você crê como crê, porque você se formou dessa maneira e ao longo da sua caminhada identificou ingredientes que no ajuntamento, que no aglomerado fizeram com que você fosse o que você é. Por que que o questionamento lhe incomoda? Por que olhar para dentro, se olhar no espelho, revisar suas motivações e entender por que você é como é, lhe causa desconforto? Por quê? Por que a gente está tão pré-concebido, tão preocupado? Por que que a gente está tão formatado para ser de determinado jeito? Por que a gente precisa da manada? Por que que eu preciso da aprovação de todos? Por que que eu preciso ser igual a você? Por que eu preciso de alguém que me legitime ou de algo que me diga que está certo? Por que que o diferente me incomoda? Por que que as minorias me causam inquietudes? Por que a pessoa que não se veste como eu, que não fala como eu, que não pensa como eu, que não frequenta os lugares que eu frequento, são apontadas por um eu interior preconceituoso e rotulada de herege, de baderneira, de bagunceira, de reclamona, de crítica? Por quê? Do que eu estou me escondendo? Do que eu estou me protegendo? Por quê? Por que que você resiste a se questionar? Qual a razão do seu medo? O que você tem medo que desmorone? O que você não quer que caia sobre a cabeça? O que lhe prende?